Você se atreveria a entrar na casa do sussurro, onde a loucura é a única saída? O que acontece quando o sonho americano se torna um pesadelo, né? Em 1923, o mundo estava numa efervescência, né? Era a era do jazz, a época das festas, da esperança, da prosperidade. E a família Thompson tinha tudo: tinha fortuna, influência e tinham, como muitos de nós, um desejo de escapar do caos da cidade, né? Às vezes a gente quer um local mais tranquilo, fugir dessa barulhada, dessa loucura que é a cidade. Então eles encontraram seu refúgio numa propriedade isolada, uma mansão vitoriana com uma história sombria, conhecida por um nome sinistro, a Casa do Sussurro. Não sei como alguém se muda para uma casa dessa, né? Mas ninguém sabe ao certo porque chamavam a casa assim. Mas as lendas locais falavam que as paredes da casa eram tão antigas que guardavam as vozes dos antigos moradores, tipo como se fosse um eco do passado, né? A família Thompson, ela foi alheia a tudo isso, ela não sabia de nada, né? Era o que os sussurros para eles era só memória, ou sei lá, era bobagem. Mas o que para eles era algo inexistente foi só o início do pesadelo. Então hoje vamos desvendar essa história da família Thompson e da mansão que não apenas roubou a paz deles, mas roubou a sanidade deles. Então não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos juntos, porque hoje na Casa do Sussurro você não vai estar sozinho. E o que as paredes dizem é apenas o começo. Então saiba que você junto comigo está adentrando em um local proibido para vivos. O sonho e o despertar, né? A família Thompson era um símbolo de prosperidade. O senhor Arthur Thompson, um industrial de sucesso, sua elegante esposa, senhora Eleanor, seus dois filhos, o jovem Thomas e a pequena Sarah, eles se mudaram para a mansão com o coração cheio de otimismo, né? Poxa, vão mudar para uma casa nova, um local tranquilo. Inicialmente a casa parecia ali um paraíso, né? O silêncio da noite era uma bênção, mas a bênção rapidamente se transformou em uma maldição. Então tudo começou com pequenos sons, rangidos no assoalho, batidas na parede, né? Então a família sempre atribuía esses ruídos à idade da casa, né? Uma explicação até lógica. Ah, uma casa velha, madeira, né? Mas com o tempo os ruídos se tornaram mais pessoais. A pequena Sarah, normalmente criança tem mais, parece que tem mais abertura para esse mundo espiritual, né? A pequena Sarah começou a falar com um amigo imaginário no quarto dela, uma voz suave que ela devia vir de trás da parede, né? Que ela dizia vir, né? Então uma voz que por várias vezes parecia sussurrar o nome dela. A senhora Eleonora, uma mulher de nervos fortes, passou a ter pesadelos terríveis nos quais ela sentia que tinha como se tivesse alguém observando ela, né? E o senhor Thompson, que era o mais cético, ouvia o som de um piano tocando no salão principal. Então ele ouvia o som de piano quando ele ia para no salão, não tinha ninguém lá, não estava nada acontecendo. Então o som era sempre a mesma melodia, um som triste e assombrado. A loucura, né? O que a família Thompson não tinha conhecimento é que os sussurros não eram inofensivos, né? Eles eram uma entidade que se alimentava da discórdia e da loucura. Eles sussurravam, essas entidades sussurravam palavras de medo, de raiva, de desconfiança, sutilmente virando os membros da família uns contra os outros, né? O senhor Arthur, que era o pilar da família, ele foi se tornando paranoico, não é para menos, né? Com tudo que estava acontecendo ali, e ele passou a acreditar que a esposa e os filhos estavam conspirando contra ele. A esposa, a Leonor, por sua vez, ela ficou convencida de que o marido estava escondendo algo sinistro dela. Então, o medo consumia todo mundo por dentro. O jovem Thomas parou de ir para a escola e passou a ficar os dias trancado no quarto, né? Desenhando figuras grotescas na parede. A pequena Sarah, ela se tornou uma sombra de si mesma, sempre falando com a voz na parede, numa voz que se tornou mais alta e mais exigente a cada dia. Então você vê que quando o mal ele vai se infiltrando na casa, ele vai na família, ele vai destruindo todos os pilares, vai deixando todos os laços fracos para poder derrubar todo mundo, né? Então, como não podia deixar de acontecer, a família se desfez, a alegria foi substituída pelo medo, o amor pela paranoia.
E o ápice veio na tragédia. A senhora Eleanor foi encontrada morta com as mãos marcadas e uma expressão de puro terror no rosto. A causa oficial foi um ataque cardíaco, mas o Sr. Thompson sabia que algo finalmente conseguiu o que queria matando sua esposa. O verdadeiro terror. A família Thompson fugiu da mansão, mas a mansão não os deixou. A sanidade deles havia sido quebrada, né? O Sr. Thompson acabou em um hospício onde passou o resto da vida e os filhos foram criados por parentes, mas nunca se recuperaram da experiência. A história da Casa do Sussurro se tornou um segredo de família e foi enterrado pelo tempo. Então, o verdadeiro terror da Casa do Sussurro não são simplesmente as entidades, ou seja o que for, que habitava ali, mas a capacidade que aquela casa tinha de destruir a sanidade, a mente humana, de se alimentar do medo e da fraqueza e ir consumindo tudo até que não restasse nada. Então, a Casa do Sussurro ela ainda está de pé. Ela é um eco silencioso de que um pesadelo esquecido ainda continua por aí. Mas se você se atrever a visitá-la, saiba que as paredes ainda sussurram e elas querem não apenas que você vá embora, elas querem que você fique e fique para sempre. Então, gente, muito obrigado por assistir o vídeo aqui. Não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e te encontro na próxima história de terror. Um forte abraço e valeu!